Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados. Vamos aqui para mais uma aula de hidráulica 2, né? Falando sobre os condutos livres, basicamente canais. E nessa aula a gente vai tratar aí sobre o cálculo de canais em regime permanente uniforme, né? A hipótese de permanente uniforme. E os problemas geométricos, né, envolvendo alguns tipos de seção transversal que podem ser adotadas aí para o cálculo de canais. Ao final do último vídeo postado, da nossa última aula, né, nós abordamos aí, dentro da fórmula de Chese com coeficiente de Manning, né, que ao observar essa fórmula, a gente pode chegar à conclusão que ela nos leva a um problema geométrico de dimensionamento de canal, né? Uma vez que nós temos na fórmula aqui os parâmetros necessários para se dimensionar uma seção, né? Então, rugosidade, que depende do material, vazão, que depende do que vai ser transportado, né? E declividade, então, esses elementos necessários para se dimensionar uma determinada seção transversal. E aqui do outro lado da equação a gente tem os elementos geométricos, ó, área molhada e raio hidráulico, né? Então, eu sabendo esses elementos aqui, eu posso determinar aqui uma seção transversal, né? Então, calcular essa geometria de acordo com esses parâmetros, certo? Utilizando essa fórmula aqui que a gente está visualizando, isso seria um pouco complexo, né? No entanto, a nossa literatura ela já nos dá algumas simplificações aí, da fórmula de Manning para determinadas seções geométricas, né? E é esse o objetivo dessa aula. Então, é muito comum aí na prática da engenharia a gente conhecer aí esses parâmetros, a vazão, a rugosidade e a declividade, né? Que dependem aí das características do projeto que está sendo feito, né? Da obra a ser executada, né? Então, a vazão depende se é uma chuva, se uma contribuição de esgoto, por exemplo, né? A rugosidade depende do material e a declividade depende tanto da topografia, dos desníveis que nós temos, quanto das declividades mínimas recomendadas pelas normas, né? Isso a gente vai ver com carinho aí nas unidades de instalações prediais, de coleta e tratamento de esgoto mais à frente, né? Mas esses parâmetros eles são previamente determinados e conhecidos, né, obtidos. E aí, a partir desses parâmetros, como que a gente determina a seção, né? Então, a literatura nos dá essa facilidade aí, né, de melhorar um pouquinho essa fórmula de Manning, né? Então, para canais circulares, né, a fórmula de Manning pode ser expressa de modo compacto, como sendo essa expressão que eu apresento aqui para vocês, né? O diâmetro da tubulação, aí você já vê que já está dado em diâmetro, né? Canal circular, é igual a M, que seria um coeficiente dinâmico. Observem que nesse coeficiente dinâmico constam todos aqueles parâmetros necessários, né, para o dimensionamento da seção, rugosidade, vazão e declividade, dividido, né, esse coeficiente dinâmico por um valor de K1, que seria aí um coeficiente geométrico da seção, né? Então, aqui esse diâmetro D do canal, em metros, aqui no caso, M é o coeficiente dinâmico dessa seção, e K1 o coeficiente geométrico, que foi tabelado aí no livro do Rodrigo de Mello Porto, né, um dos livros que a gente está utilizando aí como referência na unidade curricular. Então, esse coeficiente geométrico é tabelado para diversos valores da relação Y0 sobre D. Qual que é essa relação, né? A relação de lâmina d'água pelo diâmetro do canal. Então, lembre, né, que num canal circular, nós não temos o preenchimento total da seção por água. Então, de acordo com a altura da lâmina d'água, no diâmetro, eu tenho um valor de K1, um coeficiente geométrico, tabelado, né? Pois nós vamos exemplificar aqui o uso desse coeficiente, né? E aqui eu trago para nós um pouco dos parâmetros geométricos dos canais circulares, né? Basicamente eu tenho o diâmetro e a declividade, né? A altura d'água, né? Então o Y0, então aquela relação Y0 sobre D,
é que nos dá o K1 tabelado, né? Temos um ângulo θ aqui, ó, do centro do canal, né, em relação a essa tangente aqui, né, que leva até o topo aqui da lâmina d'água. Então esse ângulo θ, essa reta, né, que leva até o topo da lâmina d'água. Então nós temos aqui esse ângulo que é utilizado para calcular diversos parâmetros, como a área molhada, né, o perímetro molhado, raio hidráulico, tá vendo? Então se a gente fosse utilizar aquela fórmula de Manning não simplificada, o cálculo seria um pouco mais complexo aqui, né? Eu precisaria desses parâmetros, né? Desse ângulo para poder calcular área molhada, perímetro, né? Raio hidráulico, a lâmina d'água aqui, ó, largura de topo, enfim, temos aqui todos esses parâmetros que depois vocês podem apreciar com carinho. Na prática, né, o que a gente usa é aquela expressão simplificada, né? Porque muitas vezes o que nos interessa é determinar um diâmetro de uma tubulação a partir da sua relação lâmina d'água por diâmetro, né? Então eu estabeleço quanto eu quero preencher esse tubo de água, né? A partir do que é recomendado pela literatura, nós vamos ver isso também, e aí eu dimensiono a tubulação para os parâmetros pré-determinados, beleza? Exemplificando isso um pouco então, né? Trazendo isso para o cálculo. Então aqui nós vamos determinar a lâmina d'água em uma galeria de águas pluviais, então um tubo de água pluvial de concreto com a rugosidade 0,013 e com diâmetro de 800 milímetros, né? Então nós sabemos aí o diâmetro dessa tubulação, né? E a sua rugosidade. Declividade de fundo 0,004 metro por metro, transportando uma vazão de 600 litros por segundo em regime permanente uniforme. Então a gente quer saber a lâmina d'água, né? Nesse caso aqui, pessoal, trazendo a solução, né? Trata-se aí de uma típica aplicação da fórmula de Manning, adaptada aí à seção circular para facilitar a nossa vida, com o uso das tabelas, né? Da tabela no caso. Uma vez que a gente possui os parâmetros do coeficiente dinâmico da seção, então a rugosidade, declividade e vazão, e nos resta determinar a lâmina d'água a partir do coeficiente geométrico da seção, uma vez que já foi informado aqui o diâmetro, né? Então aqui o que a gente quer saber é a lâmina d'água, né? Então, se eu utilizar a fórmula de Manning, né, modo compacto adaptado à seção circular, eu tenho aqui o diâmetro e posso ter aqui o coeficiente dinâmico. Eu acho K1, com o K1, né, coeficiente geométrico, eu consigo achar a lâmina d'água aplicando a tabela. É basicamente essa sequência de resolução desse problema, né? Então, o coeficiente dinâmico, aplicando os dados ali do problema, né? Eu tenho aqui rugosidade, a vazão já transformada para metro cúbico por segundo aqui, né? Com 600 dividido por 1000, dá 0,6, e a declividade em metro por metro. Isso dá aqui um valor de 0,456 para o coeficiente dinâmico M, né? Na equação de Manning, né, aplicada a tubos circulares, nós vamos ter aqui, isolando o valor de K1, né, sabendo o diâmetro de 800 milímetros, aqui colocado em metros, 0,80, eu vou ter que K1 igual a 0,570, tranquilo? A partir desse valor, a gente vai para a tabela 8.1 do livro do Rodrigo de Mello Porto, da USP, né, para consultar a relação Y0 sobre D para esse coeficiente, né? Com essa relação a gente consegue encontrar a lâmina d'água. Então essa aqui é a tabela, né? Nós temos aqui, ó, para diversos Y0 sobre D, relação lâmina d'água por diâmetro, diversos valores de K1, ó, do coeficiente geométrico da seção. Então, para esse coeficiente de 0,570 calculado, eu posso ter que Y0 sobre D é igual a 0,625, aproximado, né? Que eu tenho aqui, ó, na tabela o K1 de 0,567 e 0,572. Não tenho exatamente 570, correto? Mas eu posso interpolar um valor aqui, né? Colocar esse valor intermediário, que no caso pode ser adotado como 625, ó, entre 0,62 e 0,63.
correto? Então, tem-se que Y0 é igual a 0,8 vezes 0,625, né? Colocando ali em termos aqui na seção, né? Então, eu tenho Y0 sobre D igual a 0,625. Colocando na equação, eu vou ter que a lâmina d'água é igual a 0,50 metros. Tranquilo, pessoal? Então, a gente basicamente aí, né, substituiu, né, pegou o valor, a relação Y0 sobre D, a gente encontrou essa relação e substituiu na equação, né? Então, a gente sabia o diâmetro, correto? E para achar a lâmina d'água, isolamos ali nessa equação a lâmina d'água. Tranquilo? Então, encontrada aqui nesse caso. Na maioria dos casos, o que a gente vai fazer na prática profissional, né, é estabelecer o quanto eu quero preencher a tubulação e encontrar o diâmetro. Aqui foi feito um pouquinho diferente, né, até para que a gente exercite a nossa massa cinzenta aí, né, para resolver problemas. Tranquilo, pessoal? Bom, outra observação que a gente pode fazer sobre as seções circulares, né, avançando um pouquinho no estudo desse tipo de seção, que como pode ser visto naquela figura, né, anteriormente e apresentada aqui na figura 8.6, à medida que eu aumento a lâmina d'água, se eu for subindo a lâmina d'água, eu vou aumentando o perímetro, né, a partir aqui da metade da seção, né? À medida que a lâmina líquida aumenta, há um aumento gradual da área molhada e do perímetro molhado. Entretanto, a partir de uma certa altura, devido à geometria aí, né, da circunferência, né, um pequeno acréscimo na altura provoca um aumento proporcionalmente maior no perímetro molhado e na área molhada, né? Então, aqui, à medida que aumenta-se o valor de Y0, eu acabo aumentando o perímetro molhado, correto? Em relação à área molhada, né? E aí isso acaba gerando um maior atrito, né? Ou seja, acaba acontecendo que a maior vazão aqui, se eu for substituir, né, analisar isso dentro da fórmula de Manning, né, e estudar isso mais profundamente, como temos isso deduzido, né, no livro do Porto, nós chegamos à conclusão que a velocidade máxima e a vazão máxima não ocorrem com a seção plena, né, que seria ali a gente encher totalmente aquele tubo, ou próximo de encher, porque ele cheio, né, também já não seria mais um conduto livre, né, mas enfim, à medida que a tubulação vai subir na lâmina d'água, eu tendo a não obter mais a velocidade e a vazão máxima, né. Então aqui, nos estudos apresentados aqui no livro do Rodrigo Porto, a velocidade máxima ocorre quando o ângulo θ é igual a 257, que corresponde a Y0 é igual a 0,81 do diâmetro, né? Ou seja, acima de 0,81 do diâmetro, eu já começo a reduzir a velocidade. É isso que eu estou tentando dizer aqui ao longo da minha fala, né? Subiu um pouco mais do que 0,81 do diâmetro a lâmina d'água, a velocidade é menor do que ela seria em 0,81 do diâmetro, correto? E a vazão é a mesma coisa, ocorre quando θ é igual a 302,5, né? Ou seja, Y0 é igual a 0,94 do diâmetro, nesse caso, né? Então um pouco acima, né? Então a vazão máxima ocorre ali quando está bem próximo de encher a tubulação, mas não com a tubulação plena, né? Beleza? Para propósitos práticos, né, essa particularidade ela não é muito explorada, né? Não é explorada, na verdade. Apesar de eu ter falado bastante sobre ela, ou tentado falar, né? Porque a altura da lâmina d'água na seção de vazão máxima é muito próxima ao diâmetro do tubo, como vocês puderam observar. E aí acaba que fica perto de se tornar um conduto forçado, né? E na prática de projetos de canais, não se deve ultrapassar a lâmina d'água 0,75 do diâmetro, né? Y0 igual a 0,75 do diâmetro, segundo nosso colega Rodrigo Porto. Ou seja, se eu tenho um tubo de 1 metro de diâmetro,
a lâmina d'água vai ser 75 centímetros, correto? Em alguns casos, por exemplo, instalações prediais de água pluvial, a norma recomenda menos que isso ainda, 2/3 do diâmetro, que equivale a 0,667, né? Então a gente vai ver aí alguns casos, mas aí a gente nem se preocupa tanto, né, com essa máxima vazão, máxima velocidade, como nós vamos ver em canais trapezoidais a seguir, né? Porque a gente se limita a trabalhar a menos de 0,75 do diâmetro, beleza, pessoal? Então, já em canais trapezoidais e retangulares, essa situação é interessante, a gente aproveitar a máxima vazão e máxima velocidade, como veremos a seguir. Tranquilo? Então, para canais aí trapezoidais, né, ou retangulares, isso aqui não é merchan, tá, pessoal? É só sede, né? Para canais trapezoidais ou retangulares, né, a fórmula de Manning também pode ser expressa de modo compacto, né, como sendo aí Y0, a lâmina d'água, é igual a M, coeficiente dinâmico, sobre K, que é um coeficiente geométrico. Notem que é uma fórmula bem semelhante à da circular. O que mudou aqui foi a geometria trapezoidal ou retangular. Sendo Y0, né, a lâmina d'água do canal, M, o coeficiente dinâmico, e K, um coeficiente geométrico da seção, que também pode ser tabelado para vários valores de Z, né, que é o inverso da declividade transversal do talude de uma seção trapezoidal, e M, né, que é uma razão de aspecto, né? Z é igual a H sobre V, né? Então a proporção H sobre a proporção V do talude. Para canais retangulares acaba sendo zero, né? Porque eu não tenho talude. E M é igual a B sobre Y0, que a gente chama aí de razão de aspecto da seção, né? Então a relação entre a base e a altura d'água. Então, a partir desses dois elementos aqui, ó, eu tenho um coeficiente geométrico da seção, né? Então, eu fixando essa característica, eu tenho um coeficiente geométrico da seção e posso dimensioná-lo. Tranquilo? Relembrando aqui um pouco os parâmetros geométricos do canal trapezoidal, já vistos em aula anterior, né? Em vídeos anteriores aqui do canal, nas equações de resistências, né? Então, eu tenho aqui B, a largura de fundo, Bzinho, né? O Bzão é a largura de topo, que não está aparecendo aqui, né? M é a razão de aspecto, B sobre Y0, né? Então, largura de fundo sobre Y0. Z é igual a H sobre V, né? Que é o inverso da declividade transversal aqui do talude, né? Então, esse é o parâmetro Z. Então, a proporção H sobre a proporção V. Então, talude, geralmente, a gente tem uma proporção, né? 2:1, 3:1, 1:2, aí depende de cada caso, né? Essa proporção vai se transformar em valores absolutos ali, de acordo com a geometria, né? E aqui a fórmula da área dessa seção trapezoidal e do perímetro dessa seção trapezoidal, já adaptada aí para a razão de aspecto M e a lâmina d'água Y0, né? Nas aulas anteriores a gente viu a área do trapézio mesmo, né? Base maior, mas a base menor, enfim, usando aquela área do trapézio clássica e perímetro do trapézio clássicos, né, da geometria. Aqui a gente já adaptou para a razão de aspecto e para a lâmina d'água. Então vocês podem se utilizar dessas equações aí para resolver problemas, né? Bom, vamos exemplificar o uso dessa equação que a gente acabou de ver, né? Então vamos dimensionar aqui uma calha retangular de alumínio, né, com a rugosidade 0,011, trabalhando com uma altura d'água de 2 vezes a sua base, né? Na verdade aqui, pessoal, a base é igual a 2 vezes a altura d'água, me desculpe, tá? Ocorreu um probleminha no texto aqui, depois eu vou corrigir no slide, né? Para transportar uma vazão de 2.000 litros por minuto com uma declividade de 0,5%, beleza? Então, trata-se aí de uma típica aplicação da fórmula de Manning para a seção retangular ou trapezoidal, com o uso das tabelas, né? Uma vez que a gente possui, né, rugosidade, declividade e vazão,
podendo determinar aí como vai ser a seção, né? Uma vez que foi dada aqui a relação da razão de aspecto, né? Que é igual a 2 aqui no caso, né? Então, a base é igual a 2 vezes a altura d'água. Então, M é igual a 2, que é a razão de aspecto. Tranquilo? Só vou corrigir isso aqui posteriormente na apresentação textual de vocês. Tranquilo? Então, eu posso aplicar aqui a fórmula de Manning compacto, achar a lâmina d'água a partir do coeficiente dinâmico da seção e do coeficiente geométrico, beleza? Vamos lá então. Aplicando a tabela 8.2 do livro do Rodrigo Porto, onde nós temos aqui para diversos Zs, né? Essa tabela se aplica a canal trapezoidal e retangular, né? Como o retângulo não tem talúdio, Z é igual a 0, né? Certo? Beleza? Então seria essa coluna aqui. E o M, aqui no caso, é igual a 2, uma vez que nós temos essa razão de aspecto pré-determinada, né? Portanto, o nosso valor de K aqui, ó, é 1,091. Tranquilo? Se a razão de aspecto fosse 2,2, por exemplo, daria 1,143. Enfim, estou tentando exemplificar aqui outro valor que poderia acontecer. Se fosse 1, a razão de aspecto, ou seja, a base igual à altura, né? Aí daria 0,760, aqui o valor de K. Enfim, basicamente assim que a gente encontra esse coeficiente, né? Se for trapezoidal a tua seção, aí você já teria um Z aqui, mudaria também esse coeficiente geométrico. Tranquilo? O coeficiente dinâmico, né? A gente aplica os dados do problema, né? A rugosidade, vazão, aqui já transformada, né? De litro por minuto para metro cúbico por segundo, né? Para isso eu dividi por 60 mil. Então, 2.000 litros por minuto dividido por 60 mil dá esse valor. E aqui a declividade, né, que está dada em porcentagem, eu já coloquei aqui em metro por metro, né, dividir por 100, 0,005. Isso dá igual a 0,139, tranquilo? Assim, na equação de Manning, nós temos a seguinte situação, né? O coeficiente dinâmico dividido pelo coeficiente geométrico. Isso deu uma altura d'água de 0,127 metros, né? Como a base é igual a 2 vezes a altura, né? Essa é a razão de aspecto. Eu tenho que a base é igual a 0,254 metros. Daria uma calha aí de 26 por 13 centímetros, vamos colocar assim. Então a gente conseguiu dimensionar essa calha aí, né? A área molhada, é importante dizer, né? A área útil dessa calha molhada ali para atender essas condições de vazão, rugosidade e declividade. Tranquilo, pessoal? Notem que é necessário a gente definir aqueles parâmetros, né? A razão de aspecto e o Z. No entanto, em algumas situações práticas isso não acontece, né? Um dos problemas mais comuns em sistemas de drenagem urbana, por exemplo, de águas pluviais, né? É determinar para uma certa seção de um canal aí que está recebendo várias galerias, né? Então vamos imaginar aí um canal de drenagem urbana, vamos imaginar lá em Campo Grande, nós temos o Segredo, Prosa, né? Que são córregos, mas que se tornaram canais de drenagem, né? Então eles recebem várias galerias de águas pluviais. E a gente precisa determinar o nível d'água, a cota de nível d'água, né? E essa cota é importante para fixar a cota de fundo das galerias que chegam no canal, né? Que altura a galeria pode chegar nesse canal para evitar que ela fique afogada, por exemplo, né? Então, um caso prático aí. A determinação dessa altura d'água com auxílio daquela tabela que nós vimos, né? Levaria a um processo de tentativa e erro, se eu não tiver uma razão de aspecto conhecida, né? Que é o caso, né? Eu não sei, muitas vezes, essa razão base por altura. Eu estou calculando, eu preciso calcular a altura, né? E aí, muitas vezes, eu tenho que fixar uma base e aí calcular uma altura, correto? Que é o caso mais comum. E para contornar essa situação, pode-se reescrever a fórmula de Manning de modo a construir uma tabela que forneça do valor da relação 1 sobre m é igual a y0 sobre b,
em função de outras variáveis, né? Então a gente tem uma outra situação aqui, onde a gente pode tabelar, né? No caso, o nosso querido Rodrigo Porto, né? Tabelou para a gente os valores de um segundo coeficiente de utilidade aqui para canais trapezoidais e retangulares, um coeficiente geométrico K2, né? Que é em função aqui, ó, da rugosidade, da vazão, da base, da largura de fundo, que pode ser fixada de um canal, e da declividade. Notem que aqui aparece a largura de fundo, né? Então não é... E os outros parâmetros. Então ele não é só um coeficiente geométrico ali, como nós vimos anteriormente, né? Ele já leva em consideração os outros parâmetros de dimensionamento, né? Então aqui pode-se montar uma tabela na qual, para vários valores da relação y0 sobre a base e para cada declividade de talude, tem-se os correspondentes valores de K2. Tendo então largura, rugosidade, declividade fixada, a gente pode encontrar a altura d'água. É isso que acontece aqui nesse caso, né? Então, eu tendo esses parâmetros aqui, eu consigo achar a altura d'água do canal. É uma situação prática que pode acontecer quando a gente não tem a razão de aspecto, né? O B sobre Y. Tranquilo, pessoal? Nós vamos ver isso em outros vídeos que eu vou postar nas próximas aulas da gente, né? Sobre resolução de problemas com essa situação, né? E outra situação de interesse prático aqui para canais trapezoidais e retangulares são as seções de mínimo perímetro molhado, né? O que é isso, né? Se a gente observar a fórmula de Manning, a gente vai verificar que para declividade de fundo e rugosidade fixadas, né? Então, se eu fixar uma declividade ou uma rugosidade de fundo, a vazão vai ser máxima quando o raio hidráulico atingir o maior valor possível. O que ocorre quando o perímetro for o mínimo compatível com a área. Então, aqui, isolando, né, na fórmula de Manning a vazão, deixando ela aqui, né, em função dos demais parâmetros, eu vou ter aqui a máxima vazão quando o valor do raio hidráulico for o máximo possível. Isso ocorre quando o perímetro é um mínimo compatível com essa área. Por isso que a gente chama de mínimo perímetro molhado. Então, uma seção que tenha esse tipo de configuração é interessante para nós, deve ser estudado e aplicado em projeto, porque além de ser eficiente do ponto de vista hidráulico, né, vai dar a máxima vazão, é econômica, né, porque você vai dar uma superfície mínima de revestimento, mínimo perímetro. Então, muitas vezes o revestimento é um dos elementos mais caros aí na construção de um canal, né? Se você pensar no ponto de vista executivo mesmo, você vai construir um canal de grandes proporções, você vai gastar com escavação, obviamente, e vai gastar com revestimento, que significa material e mão de obra, né? Então é um tipo de seção interessante a gente reduzir o perímetro para maximizar a vazão, né, para uma determinada área. A área molhada e o perímetro molhado de uma seção trapezoidal de taludes de igual declividade podem ser expressos por, então, aquelas fórmulas que a gente viu anteriormente, né? Área molhada e perímetro molhado para seção trapezoidal ou retangular, né? Que seria o Z igual a zero. Então, seria exatamente essa expressão aqui. Combinando as equações e derivando a equação em relação a M, a razão de aspecto da seção igualando a zero, para a área A constante, desenvolvendo-se, nós chegamos aqui a essa razão de aspecto M, né? Que nós podemos utilizar como sendo a razão de aspecto ideal, né? A condição adimensional do P sobre Y0, para que ela tenha um mínimo perímetro molhado. Então, assim, quando eu vou trabalhar com o dimensionamento de uma seção e eu vou definir a razão de aspecto M dessa seção enquanto projetista, né, eu posso adotar essa razão de aspecto aqui, ó, que ela vai me dar o mínimo perímetro possível compatível com a área, ou seja, o mínimo perímetro molhado, né? Se eu adotar aqui essa razão, duas vezes, né, o que está dentro desse parênteses, né, raiz de 1 mais z ao quadrado,
menos E. Então, se eu adotar esse M aqui como sendo a relação de B sobre Y0, eu vou estar trabalhando com mínimo perímetro molhado para um trapézio, tranquilo? Então, isso é bastante útil, né? Do ponto de vista prático, a gente adotar essa razão de aspecto aqui, né? Esse M para esse M, tranquilo? O retângulo, caso particular aí do trapézio, né? Que o ângulo do talude é igual a 90 graus, então Z é igual a 0. Substituindo naquela equação, nós vamos ter que M é igual a 2. Ou seja, M igual a B sobre Y0 é igual a 2. Portanto, B é igual a 2 vezes a altura d'água. Coincidentemente, né, o valor que nós utilizamos para resolver o problema anteriormente apresentado aqui, né? Coloquei de propósito, né? Mas o M igual a 2 para a seção retangular é uma razão de aspecto que trabalha com o mínimo perímetro para a área a ser adotada ali, tranquilo? Então, a seção retangular de máxima vazão é aquela na qual a largura é igual a 2 vezes a altura d'água. Tranquilo, pessoal? Bom, falando bastante aqui, né, apresentando bastante conceitos para vocês, vai ser um vídeo um pouco extenso, né? Mas para a gente fechar aqui, né, vou deixar aqui uma sugestão de resolução de problemas. Então, para que vocês tentem resolver as questões 3 e 4 da primeira lista de exercícios que foi passada aqui para vocês, né, na nossa unidade curricular de instalações de hidráulica, me desculpa, né, de hidráulica 2. Então, vocês resolveram lá, dimensionaram algumas seções, né, verificaram a vazão de acordo com a geometria. Agora, eu sugiro que vocês tentem calcular resolver o mesmo problema usando essa adaptação da fórmula que nós vimos aqui, para ver se é mais simples, né, se seria mais trabalhoso, enfim, que vocês façam essa reflexão. E deixo aqui um problema para que vocês determinem a vazão de escoamento em um condutor horizontal de PVC, com diâmetro de 150 milímetros, trabalhando aí com uma lâmina d'água de 2/3 do diâmetro, né, e declividade de 0,5%. Então, que vocês apliquem aí os conceitos trabalhados nessa aula. Em uma próxima aula, né, em um próximo vídeo, abordarei exemplos aí da aplicação do mínimo perímetro molhado e do coeficiente K2 para a gente trabalhar canais trapezoidais e retangulares. Tranquilo, pessoal? Nossos livros de referência aqui. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez e fico à disposição para esclarecimentos. Grande abraço.